Boa noite, graça e paz. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar-se. Jesus fala na sua palavra: orai para que a vida do Filho do Homem não seja pego no inverno e nem na tempestade, né? Porque se o critério de Jesus voltar é vir buscar o povo dentro da igreja, muita gente fica do lado de fora, né? Mas amém, a gente entende. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão pela live, os que irão assistir. Deus abençoe você, todo o Brasil, fora do Brasil. Nós estamos começando hoje uma série de ministrações que tem por tema os milagres de Jesus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a cura do menino lunático. Mateus capítulo 17, versículo de número 14. Mateus 17, 14 diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o que, irmãos? O demônio. E este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, nesse momento da palavra, e que o teu nome seja, ó Pai, glorificado na vida dos teus filhos de forma muito especial. Fala conosco e a ti daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós estamos vivendo uma geração como se fosse nos dias de Noé, aonde o que lutou contra Noé foi algo que tentava fazer ele não perseverar. Então, como é isso? A gente está vivendo a palavra, buscando cada dia mais acertar os nossos caminhos, as nossas veredas, corrigir os nossos erros, colocando diante de Deus aquilo que são as nossas falhas, reconhecendo as nossas limitações, né? Então, o que nós estamos fazendo? Construindo a arca, construindo aquilo que é um projeto de eternidade com o Senhor, né? E aí o que acontece? Nós temos um povo, né, uma geração que não está em propósito, que não entendem o que é se separar, se consagrar, e eles acabam através de atitudes, de palavras, de conversações, tentar ao que? A te desanimar, a você não perseverar. E nós precisamos entender como o Espírito de Deus, ele quer agir. Nós essa semana
vemos aí, morreram várias pessoas, vários homens de Deus, no Paraná, no Pará, no Rio, mas especialmente em São Paulo, que é a esposa do bispo Samuel Ferreira, a bispa Keila. Irmãos, o que choveu de WhatsApp no meu telefone dizendo que ela tinha se matado e que não tinha, não proibiram de fazer autópsia para não constatar a verdadeira causa da morte. Irmãos, o que me ligaram, somente o pessoal do interior, da Costa Rica, de Cuiabá, irmãos, eu falei, olha, as pessoas que eu conheço que estão próximos a eles, a liderança, a diretoria, a informação que chega a nós que o bispo Samuel era um homem que ele podia muitas vezes viajar sozinho sem esposa, no caso, ele nunca estava sozinho, né? Ou com filho, ou com algum pastor do lado dele, mas ele nunca estava sozinho. A informação que eu tenho é que ele é um homem extremamente zeloso pela sua casa, e ele ama demais, fervorosamente a sua família e tal, mas o povo gosta de falar. E aí um rapaz me mandou um link de um site do centro-oeste do país, dizendo que ela havia sido espancada horas antes. Que o marido espancou, irmãos, umas loucuras. Né? Aí tiveram que postar que ela já tinha problema, ela fez bariátrica e já tinha problema no pulmão, e aí deu uma trombose pulmonar, e quando a filha, que não viajou com o pai, ficou no Brasil, ao lado da mãe, que moravam próximo, foi tomar café da manhã com a mãe, junto com o genro, o esposo dela, já encontraram a mãe desacordada. E aí no Albert Einstein, que é o hospital que atendeu, o convênio atendeu, viu que ela já estava sem vida já há algumas horas. Então, você entende essas coisas? Guarda o que eu vou te falar. Quanto mais limpo você tenta andar, mais vão tentar bater na tua integridade. Quanto mais você tenta dar fruto em alguma área, vão sempre tentar retalhar aquilo que o Senhor está construindo na tua vida. Então, no caso de Noé, nós estamos vivendo os dias de Noé, praticamente. Noé, com a sua integridade, o que ele está fazendo? Obedecendo a Deus, construindo a arca. E o que ele recebia em troca? Dizendo o quê? Louco, não vai chover, não vai chover, não vai chover. E ele constrói a arca, e de repente os animais, as aves dos céus, todo par de animal que rasteja, que anda, que voa, que não anda, não sei o quê, começaram a entrar dentro da arca, aí entra Noé dentro da arca com a sua família, e Deus vai lá e fecha a porta da arca, aí começou a chover. Você entende isso? Quando você está debaixo de uma missão, quando você está debaixo de um foco, quando você está, eu vou juntar dinheiro para viajar no final do ano, tudo vai acontecer para você gastar o dinheiro. Eu estou fazendo jejum disso, daquilo, tudo vai cooperar para que você quebre o jejum de qualquer maneira. Eu estou me organizando para pôr a minha vida financeira em ordem. Vai aparecer problema, credor, compromisso. E você junta dinheiro, parece que alguém tem um faro. E chega lá e conta uma história triste, você vai lá e dá, e não sei o quê, e ajuda alguém da sua. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Quantas vezes? Não foi uma nem duas, com gente de igreja, fora da igreja, na família. Quantas vezes, inúmeras. E aí você vai lá, não tem problema, vamos lá, Deus vai dar graça, não sei o quê. Mas eu estou falando de coisas que vão tentando bater na sua vida, teclando todos os dias, para você desistir e cansar de vez. Cansar é normal? O que você não pode é parar. O que você não pode é desistir, o que você não pode é paralisar. O Senhor está falando que hoje tudo aquilo que é alguma situação, como a vida desse menino, ele era lunático. O diabo jogava ele no fogo e na água. Imagina, Então, alguns estudos falam que o diabo entrava, o espírito entrava no menino e levava ele para o fundo do rio, ele ficava lá horas debaixo do rio, falou, morreu, daqui a pouco ele sai andando e falando. Então tem coisas que estão fora do meu
e do teu controle? Possivelmente. Tem coisas que você escuta e aquilo vai, se você abrir a boca, você vai perder a tua razão. Se você responder à altura, você é um louco. E aí você começa a identificar as coisas. E aí o que fazer? Hoje o Espírito de Deus está nos dizendo, o primeiro milagre, eu vou tirar todo espírito lunático da tua vida. Eu vou tirar tudo aquilo que quer te jogar no fogo, que quer te jogar na profundeza da água. Hoje o Senhor está dizendo, aleluia, o menino era lunático e havia um problema dentro da casa daquela família, e o Espírito de Deus está dizendo hoje, o primeiro milagre de Jesus vai ser o milagre lá na tua casa, aleluia. O relato da cura desse menino, que nós lemos de Mateus 17, 14 a 21, apresenta a nós uma poderosa lição sobre a fé, o posicionamento do jejum e da oração. E nesse evento que nós vemos a transfiguração de um menino que estava atormentado por um espírito maligno, e os discípulos que eram próximos a Jesus, que andavam com Jesus, que tinham exemplo de Jesus, que estavam praticamente 24 horas com Jesus, foram incapazes de realizar a libertação e a cura. Mas hoje o Senhor vai nos dar 4 lições, para nós entendermos que tudo aquilo que é lunático, tudo aquilo que te leva a entender coisas que não é para entender, que faz você ter uma aflição do que é passar por dentro de uma fornalha de fogo, do que é estar submerso debaixo de uma água, tudo aquilo que vem contra você, contra a sua casa, para você perder o seu controle, para você perder a sua razão, para você ficar na berlinda exposto. Olha, o Espírito de Deus vai te dar autoridade hoje. E esse espírito maligno, aleluias, vai sair da sua casa, se estiver, da sua família e de todas as áreas. Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo, aleluias? Hoje você vai superar 4 obstáculos, 4 lições que Deus quer nos ensinar. A primeira lição, que está no capítulo 17, do versículo 14 a 16, nós observamos a situação desesperadora. Ao descer do monte, diz lá a história, Jesus ele foi imediatamente abordado por um pai desesperado. Quem estava desesperado? Um pai. Seu filho é descrito como um lunático e sofre muito com aquela história. Então havia algo dentro, olha, versículo 15, o Senhor compadece de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. O pai relata que levou o menino aos discípulos. O pai relata que ele, vendo a referência que estava com Cristo ao seu lado, eles não puderam curar, libertar, resolver. E esta incapacidade e fraqueza espiritual revela naquele momento a gravidade da condição do menino. Eu quero dizer que não basta andar junto, tem que ter o mesmo sentimento. Não basta andar junto, tem que ter o mesmo raciocínio. Não basta andar junto, tem que ter o mesmo posicionamento. Eram os discípulos de Cristo, mas o que estava em Cristo não estavam 100% nele. Eu levanto a mão e falo, eu sou servo de Jesus Cristo, a minha casa é assim, minha casa é assado. Olha, mas se vier um problema, você ora, parece que não acontece, parece que dá uma sensação de incapacidade, parece que dá uma sensação de impotência, e o Espírito de Deus está dizendo, essa situação que muitas vezes te desespera, essa situação que muitas vezes te deixa agoniado, sem reação, o Senhor está dizendo, eu hoje vou entrar com esta
providência. Tudo aquilo que, aleluias, que a água pode afogar e que o fogo pode queimar, que está assolando a tua vida durante dias, meses, horas e até anos, o Espírito de Deus está dizendo: essa situação desesperadora vai findar em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, aleluias. Oh, glória a Deus, a Bíblia fala que os nossos filhos é herança do Senhor. Então, como pode uma herança ter uma condição de lunático? Como pode uma herança ter a força de uma água e a agonia de um poder de um fogo? Muitas das vezes as nossas coisas que Deus nos deu como herança, como propriedades, Deus muitas vezes tem falado: exerça autoridade, mas muitas vezes você fala assim: como é que eu exerço? Eu não consigo. Por quê? Entrou no sentimento da história, ouviu e aquilo entrou no teu coração, foi setado e aquilo fez morada e foi fermentando você, fermentando. O que eu ouvi de coisas, o que eu enfrentei de coisas essa semana para não pregar essa palavra, eram situações que no espírito dava desespero, mas eu falei: eu vou pregar essa palavra, e todo espírito lunático que quer nos levar às profundezas das águas, ou agonia do queimar de um fogo, vai sair da nossa vida toda a influência demoníaca. Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Tem coisas que diante de nós olhamos e falamos assim: meu Deus, que impotência isso me dá uma fraqueza, uma falta de reagir, eu não consigo reagir com isso. E o Espírito de Deus está falando que você não precisa reagir, que você não precisa fazer nada, você só precisa orar. Deus, que os meus dias não terminem desse jeito que eu aprendi a ver. Deus, que os meus dias não terminam dessa maneira, daquilo que está plantando no meu coração. Não, a Bíblia fala aquilo que os olhos não viu, aleluia. Então o que você está vendo, o que Deus não te preparou, aleluia. Aquilo que não subiu ou não chegou ao teu ouvido, o que você está ouvindo, não é Deus que está falando muitas das vezes, e que não chegou ao teu coração, que está no teu sentimento, que Deus está falando, tudo isso que não veio ao coração, que não chegou ao teu ouvido, que os teus olhos não viu, tudo isso que você não viu, não escutou, não sentiu, Deus está preparando coisas superiores para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Mas por que o lunático não sai? Por que esse espírito não sai? Porque você está focado no problema, você está envolvido no problema, está envolvido emocionalmente no problema, e Deus está falando: saia do problema. A vergonha é grande? Pode ser. A dor tem sido grande? Tem sido. A dor tem sido intensa? Tem sido. Mas saia desse ambiente de dor e vai até Jesus, porque Ele tem a palavra da cura para você. É a primeira lição. A segunda lição é a repreensão de Jesus. Versículo 18. Olha o que diz. Antes de Jesus conversar com o povo, ele foi no problema. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquele dia, e desde aquela hora, ficou o menino curado. Enquanto o pai estava focado no problema do filho, enquanto o pai estava envolvido com o sentimento da exposição, o filho do seu Zé lá, o lunático, olha lá. E é engraçado, irmãos, se você ler um pouquinho sobre isso, o inimigo jogava o menino no fogo, e o fogo não queimava o menino. Porque se você for ver, jogava na água e no fogo. Então ele não morreu nem afogado e nem queimado. E tem coisas que é assim, que a sentença ela não quer vir de repente sobre você. Ela quer ir conta-gota. Conta-gota. Então nós estamos numa geração da desinformação. Então, acompanhe esse raciocínio que eu vou te falar.
é como um jogo de futebol. Ou como qualquer outro tipo de torneio, de combate, de luta, de esporte, enfim. Então, o oponente está lá, brigando. Vamos lá, boxe, futebol. Ele viu lá. Então, ele sabe que no futebol, 3 peças são chaves. Um que arma, um que defende, outro que ataca. Se mobilizar esses 3, com a defesa, que é a zaga, o que acontece? Os zagueiros oponentes conseguem avançar e lá na frente o atacante faz o gol. Então, como é que isso acontece? No mundo espiritual, para você entender isso, Jesus ele estava dizendo, você não pode ignorar a força que o oponente tem, mas também você não pode renegar o poder que eu tenho sobre você. Então, muitas das vezes, é assim, aí viu lá, tirou, tem um jogador aí famoso no Brasil, que cai e rola, e virou meme. Você vê que lutas de arte marciais, de combate, de pessoas, que atacam, bate no cara, o cara sente a dor e fala, ali, então eu vou mobilizar e vou bater ali. Mundo espiritual é assim, falou algo para você, você vai lá e acusa o golpe. Fizeram algo com você, você vai lá e fica tentando revidar. Você precisa entender que quem falou, alguém usou a boca de quem falou. E o ataque que você levou está atacando uma área forte que você tem. E aí o que acontece? Muitas das vezes, quantas coisas já te tiraram do sério? Falar coisa que você não falou, dizer uma coisa que você não disse, usar o seu nome. Aí você fica enfurecido, por quê? Você faz de tudo para preservar o teu nome, a tua moral, a tua integridade. Associa você com pessoas de baixo escalão. Quer te associar, te deixar no nível de baixo, no nível de baixo. Só que o Espírito de Deus está falando para você nesta noite. Aleluia! Aprenda a fazer o que Jesus falou. Não repreenda as pessoas. Repreenda o Espírito que está atuando no meio das pessoas. E quando você repreender, vai acabar. É igual aqueles filmes que vai lá morrer um malévolo. E aí era tudo escuro. Morreu. No dia seguinte o sol raiou. A árvore começou a dar folhas, a roseira começou a dar sua rosa, a fruteira começou a dar seus frutos. Vá na origem, tem um espírito maligno chamado lunático, aleluia, e querendo atuar na tua casa, aleluia, o menino estava sendo atuado, o menino estava sendo usado, mas ele estava sendo usado por alguém que estava trazendo vergonha, exposição, humilhação, e o Espírito de Deus está falando hoje, assim como Jesus fez, faça, aleluia, não repreenda a sociedade, não repreenda os amigos, não repreenda os que estão, repreenda o Espírito, e imediatamente você vai receber a libertação, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso, aleluias? A terceira lição está lá no versículo 19 a 21. Diz lá que os discípulos, perplexos, perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguiram expulsar o demônio. Jesus responde que foi por causa da pouca fé. Olha o versículo de número 19. Então os discípulos se aproximaram, em particular perguntaram, por qual motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão do tamanho de mostarda, direis ao monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém? Então eu declaro com a autoridade que o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus me dá, seja onde estiver, na tua casa, na casa do teu parente, aonde se até na minha casa tiver algum espírito maligno, hoje o Espírito de Deus está falando, se tiverdes fé, então, aleluia, como o tamanho de um grão, então eu tenho fé para declarar, que aleluia, esse vai ser o ano do lunático sair da sua casa, esse será o ano desse espírito que te deixa aflito
como se fosse no meio de uma fornalha, afogado no meio de um mar sem saber nadar. Deus está falando nesta noite, aleluia, assim como hoje, aleluia, aleluia, que dia é hoje do mês? Que dia é hoje do mês? Que dia é hoje do mês? 6? De hoje é dia, assim como hoje é dia 6 de fevereiro de 2025, essa data não repetirá mais, essa palavra ela não será repetida na intensidade que ela está sendo agora. Ela tem o endereço certo, aleluia, tem o paradeiro certo, tem a mente certa, tem o coração certo, e Deus me trouxe nesta noite para dizer a você: o espírito lunático, aleluia, eu vou te explicar melhor isso daí, aquela agonia que você sente que ninguém sabe explicar, aquele mau pressentimento, aquela coisa, parece que sempre alguma coisa ruim está acontecendo ou vai acontecer, parece que você está na mão do inimigo do que na mão de Deus, parece que se sente vulnerável, parece que o pior sempre vai acontecer com você. Esse espírito lunático tentando matar a tua herança, matar a promessa, anular a palavra e sufocar a semente. Mas eu, como homem de Deus e profeta do Senhor, estou dizendo, aleluia, antes, no final dos temas desta campanha, neste mês, Deus vai fazer uma coisa poderosa, aleluia, na tua vida. Eu estou liberando agora a palavra, se você crê, não sei, se você crê, aleluia, e glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. O discípulo não deu jeito, o bispo não dá jeito, o pastor não dá jeito, o diácono não dá jeito, o profeta não dá jeito, quem dá jeito é o Espírito Santo de Deus, aleluia. E Ele está dizendo a você nesta noite: eu estou entrando, aleluia, porque hoje você não ficou em casa assistindo a novela, hoje você não ficou em casa murmurando, ou seja, no ambiente do lunático, no ambiente da murmuração, no ambiente da reclamação, você não ficou lá, mas você veio aonde Jesus está, aleluia. Ele está dizendo, aleluia, eu estou tirando o mal da tua casa hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Você sabe o que é o tamanho de um grão de mostarda? É 1/1 milímetro. Pega a caneta e dá um pingo assim. Escreve um texto e dá um ponto final. É o tamanho de um ponto final. Dá uma pontuação. Deus está falando, se tua fé for neste tamanho, o monte te obedecerá. Aí ponto, parágrafo, nada vos será impossível. Nada vos será impossível. E a quarta lição, sobre a fé, o jejum e a oração. Ele fala lá, capítulo de número 17, versículo de número 18, aí 19, 21 nós já lemos, mas eu quero me deter no 18 mesmo. 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquele dia ele ficou curado. Por que os demônios não desobedeciam a voz daquele que entendia quem ele era? Acabei de responder. Ele sabia quem ele era, e o mundo espiritual também sabia quem ele era. Eu já falei isso para vocês algumas vezes aqui, que eu moro num lugar que tem elevador, é um prédio, e quando vem um pessoal das situações que eles fazem lá, tal, não sei o quê, eles não entram no mesmo elevador que eu estou na hora, eles ficam arredios. Por quê? Porque o que está em nós é maior do que está na vida deles. Então você precisa entender
tomou fechada no trânsito, tomou esbarrão dentro do ônibus, do nada a pessoa, semana retrasada, todo mundo passava por mim, ficava me encarando com a cara feia. Eu já repreendi, eu falei, o diabo está bravo com alguma coisa de que Deus está fazendo, aleluia. E eu tenho certeza que esse será o ano das boas novas, e a boa nova de Jesus para a tua vida hoje é, aleluia, confie no meu poder, e você vai ver o que você nunca viu na tua casa, na tua vida, aleluia. Eu libero essa palavra de Deus sobre você nesta noite, confie no poder de Deus, saia do ambiente lunático, saia do ambiente da murmuração, saia do ambiente de pessoas que só falam mal, que só pensa mal. Anda com gente que na sua boca tem salmos, hinos e cânticos espirituais, aleluia. Aquela história demoníaca, tem o diabolês, tem o português e o diabolês. Olha, o que eu vou falar, não é querendo falar mal não, mas eu vi uma coisa, é o diabolês. Saia, fuja da aparência do mal, aleluia. Tem coisa que vem na tua mão, para você ficar sabendo das coisas, sabe por quê? Porque o diabo sabe que você pode ser um fofoqueiro, uma fofoqueira contumaz. Fuja dos falatórios, fuja. Eu preguei domingo passado, se você tiver o coração limpo, as pessoas de bem vão te cercar e vão te beneficiar. Então o Espírito de Deus está falando, aleluia, desenvolva uma fé crescente, desenvolva uma fé. O que é fé crescente? Você faz pelo menos uma leitura da Bíblia na semana, e logo após uma oração. Eu já falei isso aqui para vocês várias vezes. No dia que se eu não orar na sala ou dentro do carro aquecendo, para sair para fazer alguma coisa, se eu não orar e não consagrar a Deus os meus primeiros 5 minutos, o meu dia é uma tribulação. É uma coisa impressionante. O serviço não rende, o trânsito piora, a paciência acaba, o humor vai lá embaixo, e você fala, dá vontade nem de ter saído hoje. Mas aí eu entendo, eu paro o carro, paro debaixo de uma árvore, lugar tranquilo, num poço, bem tranquilo, eu vou lá, ponho um fundo musical, peço perdão a Deus por não ter orado e consagrado o dia que Ele me deu para eu respirar, produzir, trabalhar, seja pouco ou muito, produzir, fazer alguma coisa, se sentir, e consagrar a Deus, agradecer a Deus o dia, a vida, agradecer o ar que eu respiro, a mente que eu consigo raciocinar, entender entre o bem e o mal, discernir, agradecer, consagrar a ida, a vinda, o meio, a comida, a água que eu vou beber, agradecer tudo, agradecer. Aí depois de 5, 8, 10 minutos, não importa o tempo, aí liga o carro, sai tudo, flui, fica legal, o serviço aparece oportunidades boas de serviço, e vai uma bênção, tá até virar noite trabalhando, porque aquele peso, aquela coisa horrível, aquele ambiente lunático de gente estressada no trânsito, o cara parece um motoqueiro fantasma, os motoristas tudo endemoniado, parece que todo mundo está endemoniado, menos você. Muitas vezes você fica perturbado. Não, você não vai ser perturbado, ninguém vai chegar endemoniado perto de você, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida, os anjos do Senhor acampam ao seu redor, e tudo que você fizer vai prosperar em nome de Jesus Cristo, aleluia. O texto fala que não foi um homem que foi curado, não foi um adulto que foi curado, foi um menino. E o Senhor está dizendo, eu vou curar as partes infantis da sua vida, estou curando as partes meninos da sua vida, porque quando foi curado, você vai se tornar uma pessoa adulta na minha presença, você vai se tornar uma pessoa adulta naquilo que for fazer. Quem recebe essa palavra na sua vida em nome de Jesus, aleluia, o menino vai ser curado hoje, aleluia, está entendendo? Aleluia, o menino vai ser curado hoje, porque o Espírito de Deus está dizendo,
dizendo: não pensarás mais como pensa, não agirá mais como tem agido, não tomará atitudes mais como tem agido. Tudo que você faz como menino, que pensa como menino, que fica na agonia de um fogo de um menino, e submerso na água como menino, o Senhor está dizendo: estou te tirando desse ambiente menino, e estou te fazendo uma pessoa livre hoje. Aleluia, eu declaro essa palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus, aleluia. E ele repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Receba a cura de Deus sobre a tua vida nesta noite. Receba a cura nas áreas infantis da tua vida. Receba a cura nas áreas que você acha impossíveis de andar, de crescer, de prosperar, de romper, de desenvolver. Hoje o Senhor está dizendo: estou tirando o mal em nome de Jesus Cristo, aleluia. Fica de pé que eu quero orar com você. Deus fala conosco. Deus fala conosco. E Ele nesta noite veio até nós dizendo: estou curando a infantilidade. O menino não discerne, o menino não dimensiona, o menino é irresponsável, o menino não entende a gravidade, o problema, o risco e o perigo. Mas quando o espírito lunático sai do menino, o menino desenvolve, o menino cresce. Porque o lugar do menino não é no meio do fogo e nem submerso às águas. O lugar do menino é ao lado do Pai. O teu lugar é ao lado do Pai. E o Senhor está dizendo nesta noite: estou curando as áreas infantis. O que é essa área infantil que não cresceu, que não desenvolveu? E muitas das vezes você escuta coisas que não deveria escutar e acredita. Não digo, eu digo no sentido geral, na vida, notícias, situações, problemas da família, dificuldades das pessoas que você vê muitas vezes na igreja. E aí aquilo vai te achatando, vai te definhando, e você não entende. Aí você fica desesperado, como se estivesse no meio de uma fornalha. E você fica sem fôlego, como se estivesse sendo afogado dentro de um rio. E o Senhor está falando: estou cuidando da tua vida hoje. Estou tirando o lunático. Estou tirando o espírito lunático. Diz lá que essa questão lunática era do menino que sofria de um ataque epilético. E o demônio aproveitava e entrava para agir. Todas as áreas enfermas da sua vida, que Satanás ele entra para piorar o teu quadro, seja emocional, psique, seja a saúde, aonde for, Deus está dizendo: estou curando a tua vida nesta noite. Se você crê, toma posse nesta palavra. Em nome de Jesus, levante a sua mão. Eu oro nesta hora por esta palavra. Obrigado por esta revelação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje está nos falando. O espírito da loucura, o lunático, as malignidades que se levantaram estão repreendidas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu declaro famílias sadias. Eu declaro casamentos sadios. Eu declaro o respeito devido à esposa, o respeito devido ao marido, o respeito devido aos filhos, o respeito devido ao casamento, o respeito devido a Deus dentro do lar, dentro das pessoas. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós entendemos, Senhor, que nesta noite o Senhor está nos dando a vitória, aleluias, atirando-nos do fogo. Esse fogo atormentador não é o fogo do teu espírito, mas é o fogo atormentador, o fogo que vai matando a esperança aos poucos, que vai matando a alegria aos poucos. Quantos não sorriem como sorriam antes?
Quantos não têm esperança como tinham antes? Quantos não tinham a paz, a alegria, a tranquilidade, o sossego, o equilíbrio, a esperança, a certeza, tudo isso como não tinham antes? Senhor, em tudo aquilo que traz descompensações emocionais, desequilíbrios emocionais, nós repreendemos pelo poder do sangue de Jesus Cristo e ordenamos aquilo que é o fogo que queima, que dá aflição, que traz dores, nós anulamos pelo poder do Santo Espírito de Deus. Não foram os discípulos, mas foi o teu nome, o Senhor que liberou, e a tua palavra fala que em teu nome nós diremos e obedecerá. Se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, dirás ao monte, saia daqui para o outro lado, e ele obedecerá. Nada nos será impossível. Então eu repreendo agora os ambientes infantis, as mentalidades infantis, tudo aquilo que não deixa avançar, crescer, a romper, em nome de Jesus. Deus, joga por terra agora, joga por terra agora, na casa, na família, no casamento, na vida financeira, nos filhos, na esposa, no marido, na igreja, no ministério, na liderança, tudo aquilo que não deixa romper, tudo aquilo que não hoje acaba, a aflição do fogo, a agonia da água, hoje o Senhor está nos dando a vitória, porque nós estamos focando em Ti, assim como o pai que saiu da casa, do ambiente da vergonha, que foi até a Ti, e o Senhor falou, e o menino foi liberto. Nós estamos diante de Ti, Senhor, olha para a nossa petição, olha para a nossa, Pai, aleluia, dependência. Deus, se o Senhor não pôr a mão, se o Senhor não der uma palavra, se o Senhor não agir, nada vai acontecer. Nós não dependemos de aprovações, nós não dependemos de opiniões, nós dependemos da Tua mão, nós dependemos da Tua voz, nós dependemos da Tua obra, nós dependemos do Teu Espírito. Então, aleluia, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da autoridade do sangue de Jesus, espíritos malignos, nós te ordenamos, saia da casa, saia do casamento, saia do território do quarteirão da igreja, saia agora, e nós declaramos a cura, declaramos a libertação, pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o sangue que nos cobre e que nos livra de todo o mal, do poder do fogo e da água maligna, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, receba essa vitória hoje na tua vida, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Os intercessores podem voltar aos seus lugares. Glórias a Deus. A Bíblia fala em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás, e repartirás com 7 e com 8, porque não saberá o mal que sobrevirá sobre a face da terra. Então, nós ofertamos, nós dizimamos, porque nós temos a certeza que o céu nos defende, que a palavra nos garante, e que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida financeira. Nós ofertamos e dizimamos, porque nós queremos que Deus faça parte e tenha uma aliança com a nossa vida financeira. Amém? Consagra a sua oferta ao Senhor. O seu dízimo, caso você tenha, se você crê no dízimo, entrega ao Senhor. Pratique essa lei espiritual, por dádiva, por obediência, e não por imposição, e não por uma situação maligna que muitas das pessoas fazem. Não, você entende que o dízimo, ele abre a janela dos céus, e no dia mau você fará prova com Deus, e as janelas dos céus se abrirão sobre a tua vida. É disso que nós cremos, e é por isso que nós falamos. Amém? Levante seu envelope ao alto. Senhor, nós consagramos a oferta na tua casa,
Nós profetizamos o tempo novo sobre a vida dos teus filhos. Deus, o Senhor falou hoje que acaba a meninice. Acaba, Senhor, a meninice financeira também. Acaba, Senhor, tudo aquilo que deixa o teu povo agoniado, que deixa o teu povo desesperado, que vai morrer afogado, que vai morrer queimado. Não, Senhor, o Senhor nos dará hoje vitória sobre a nossa vida financeira. Nós abençoamos os teus servos, a semente que eles consagram a Ti, e declaramos a Tua bênção, a Tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Consagra ao Senhor o teu melhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, sábado agora, nós vamos ter o nosso bazar. Amém? Amém? Glórias a Deus. Um rapaz me procurou hoje, querendo trazer doação de roupa. É o Sidney, ele mora em São Bernardo, vou até passar o telefone para o pessoal da igreja, que ele quer trazer doações de roupa masculina. Isso é uma benção, amém? Nós temos cantina, nós temos esfirra, coxinha de frango com catupiry. O que mais, pastor? Esfirra de frango com catupiry e bolinho de queijo. Amém? Passa na cantina. Aleluia. E vai ser uma bênção. E trufa. E trufa, né? Uma é quanta? Uma é 3, 2 é 5 e 4 é 10. Amém? Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz, desde agora e para todos sempre. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Uma boa noite.